sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem, nós vamos, nessa congregação de sábado, meditar hoje no capítulo 6 de Eclesiastes. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Esse capítulo, vamos ver aqui nas divisões onde nós estamos, para vermos onde esse capítulo 6 está localizado dentro das divisões e subdivisões do Eclesiastes. O capítulo 6 ele está incluído nesse bloco que na semana passada nós demos o título de vaidade material. Vaidade material. Esse título vai do capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 12, que é a totalidade desse capítulo 6 que nós lemos. Esse texto todo tem esse tema, vaidade material. Ou seja, o que isso significa? Tudo o que é material, tudo, absolutamente tudo, até a roupa do corpo que você está usando agora, tudo é vaidade. Tudo que o homem venha a ter, a comprar, a adquirir, a possuir de bens materiais, sejam bens moventes ou semoventes, sejam bens de curta duração ou bens de longa duração, tudo é vaidade. Por quê? Porque você não trouxe nenhum desses bens ao mundo, e quando sair do mundo, não levará também nenhum deles. Vaidade material, que apesar de ser vaidade, é cara, é adquirida por dinheiro. E a mesma coisa vale para o dinheiro. Você veio ao mundo sem 1 centavo,
e vai sair do mundo sem um centavo. Não importa quanto dinheiro passar pela sua mão enquanto você estiver em vida, você não leva nada daqui. São duas palavras muito importantes sobre isso na Escritura. Uma de um homem chamado Jó, que em um só dia perdeu todas as suas riquezas, todos os seus bens materiais, além de outros bens, inclusive bens familiares, entes queridos, em um só dia. Muitas pessoas choram porque perdem alguma coisa em um dia, porque perdem um ente querido em um dia, ou porque perdem alguma coisa material em algum dia, por causa de uma chuva ou um deslizamento, não sei. Nós vimos muito isso esses dias. Jó perdeu tudo o que possuía em um dia, e todos os seus filhos e filhas e noras e genros em um só dia. Tudo. E sabe o que ele fez? Ele se prostrou e ele adorou a Deus, reconhecendo assim, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre de minha mãe, nu eu retornarei. E a outra palavra do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5 ou 6, onde o apóstolo Paulo fala que a raiz de todos os males que acontecem neste mundo é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro destrói a humanidade, destrói as pessoas, destrói o mundo. O amor do dinheiro. E é nesse texto que Paulo falou: nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos. E aí tem um terceiro texto que inclusive fez parte da minha devocional de hoje pela manhã, que foi 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo fala assim: portanto, filhos de Deus, aprendem o seguinte, que nesse mundo aqui, nós temos que entender que temos que viver nesse mundo, mas não somos dele, não pertencemos a esse mundo. A figura desse mundo passa, a aparência desse mundo vai passar. Portanto, quem usa das coisas desse mundo, use como se delas não usasse. Quem compra, como se não possuísse. Porque tudo isso é vaidade. As coisas materiais não têm nenhuma projeção para a eternidade, para o que vem depois daqui, quando nós terminarmos a nossa jornada nessa terra. As coisas materiais são somente para o presente, para o agora. Elas não farão parte do nosso futuro. Portanto, pense no seu futuro, porque coisas materiais você não terá lá. Por isso nós temos aprendido aqui no Eclesiastes que a única coisa que o homem pode fazer na face da terra, que tem projeção para a eternidade, a única coisa é buscar a Deus de todo o seu coração. Esse sim. Ele declarou: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes
de todo o vosso coração. Nós viemos ao mundo sem o Senhor, mas foi por obra dele, mas sem ele, porque estávamos em pecado, viemos em pecado. Mas uma vez que recebemos a graça de receber o Senhor, nem a morte nos tira mais ele. Nós teremos a ele por toda a eternidade. Tudo que você tem hoje não terá por toda a eternidade. Só quem tem o Senhor e nele permanece, o terá por toda a eternidade. Por isso, a única coisa que o homem faz na terra e que tem projeção para a eternidade é buscar a Deus de todo o seu coração. Todas as outras coisas são vaidade de vaidades e correr atrás do vento. E dentre todas as definições que Salomão coloca nesse livro sobre vaidade, ele coloca nesse bloco aqui a vaidade material. Esse bloco está dividido da seguinte maneira, esse texto aí está dividido assim, ó. Os versículos que compõem o final aí do capítulo 5 do versículo 8 até o versículo 20, esse texto trata da administração dos bens, administração dos bens materiais. E o capítulo 6, que nós lemos hoje, nos seus 12 versículos, fala sobre a administração da vida. A vida é mais do que os bens. Então, a administração dos bens é uma coisa e a administração da vida é outra coisa. A vida é mais do que os bens. Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 6 nós lemos isso, tá? A vida, né? O corpo vale mais do que as vestes. A vida vale mais do que os alimentos que nós comemos. Por isso não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E portanto Jesus colocou ali exatamente o que nós devemos fazer, em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É assim que nós administramos bem a nossa vida, buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que nós precisarmos e que Deus sabe que nós vamos precisar delas, Ele vai fazer com que elas sejam acrescentadas. É Deus quem abre portas e Deus que fecha portas. As portas que Deus abre, ninguém fecha, e as portas que Deus fecha, ninguém abre. Tudo que o homem recebe procede de Deus, é dádiva do Pai, vem do alto. João disse isso também no Evangelho segundo João. João Batista declarou: o homem não pode receber nada nessa terra que não lhe seja dado do céu, que não lhe seja dado do alto. Deus administra soberanamente todo o universo e tudo quanto nele existe e todos quantos nele vivem. Aleluia. Muito bem, nós lemos o capítulo 6, e esse capítulo 6, a administração da vida, ele está dividido da seguinte forma, né? Então, aí está o título, administração da vida, que ficou lá em cima. Ele está dividido bem no meio, 6 versículos e 6 versículos, versículos de 1 a 6, versículos de 7 a 12. Versículos de 1 a 6 fala do ativismo vão, e de 7 a 12 da atividade infindável. O que isso significa? O ativismo vão é a correria das pessoas por obter
coisas. Eu quero mais coisas, 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 mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais terra, mais gado, mais casa, mais roupa, mais carros, mais celulares, mais bens, e elas ficam tentando encher as suas vidas com coisas, achando que essas coisas vão trazer algum sentido para as suas vidas, e se cansam, se desgastam, envelhecem e morrem. É o ativismo vão. Isso é o ativismo vão. A Bíblia nos manda trabalhar. Paulo fala, e é bom ler o texto de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 3, onde ele fala assim, trabalhai na tranquilidade. Trabalhai na tranquilidade. Ou seja, trabalha com honestidade, trabalha com profissionalismo, faz bem o que você tem que fazer. Esse é o seu trabalho, então faça bem o seu trabalho. Seja bom no seu trabalho. E o trabalhador, a palavra diz, é digno do seu salário. Viva do seu salário. Tem um monte de gente aí vivendo de salários de outros e não dos dele, porque estão roubando. Até pastores. Que vergonha. Isso não é digno. Enriquecimento ilícito é enriquecimento indigno. Não é uma prosperidade que vem do Senhor. No livro de Provérbios também está escrito isso. Bens adquiridos com abundância, mas não de maneira correta, no fim de todas as coisas, não são uma bênção, são maldição. E muita gente aí se dedica a um ativismo vão, só de olho gordo, para ter isso, ter aquilo, ter isso, ter aquilo, quer ter do bom e do melhor, quer comer do bom e do melhor. Como a gente brinca de vez em quando, essas pessoas estão precisando de colírio diet, porque estão só com olho gordo. Muita gente quer emagrecer o corpo, mas não emagrece os olhos. Tem muitos olhos precisando emagrecer. Tem muito olho gordo por aí. Muita gente cobiçosa, muita gente ambiciosa, muita gente avarenta, correndo atrás de ouro, correndo atrás de prata, correndo atrás de dólar, correndo atrás de real, atrás de dinheiro, atrás de bens, atrás de riquezas. E o que essas riquezas podem comprar ou pagar para elas. Domingo passado eu estava com a minha esposa vendo as reportagens do Fantástico. Eu falei com ela, olha bem, só ladrão, e ladrão aparentemente se dando muito bem nas falcatruas que fazem e se enriquecendo nessa terra. E toda a humanidade entra nesse ativismo em vão, para quê? Para ter, pensando no ter, no possuir, no ter coisas. Esse é o ativismo vão. Quem gasta a vida desse jeito é desgraçado, não tem graça, não tem a graça de Deus, porque quem não é rico da graça é paupérrimo diante de Deus. Em Cristo, diz a palavra de Deus, nós recebemos, João capítulo 1, graça sobre graça. A graça
de Deus é a nossa riqueza. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a vida com abundância que Jesus veio trazer. É uma vida cheia da graça de Deus, de abundante graça. E quem está cheio da graça, trabalha, como Paulo disse, na tranquilidade, porque tudo o que ele precisa, ele já tem e ninguém tirará dele, que é Deus. Então ele trabalha tranquilamente para passar a sua existência nessa terra, fazendo o que é mais importante, buscando a Deus e santificando a sua vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A segunda parte fala da atividade infindável. É uma realidade diferente as duas coisas, tá? Atividade infindável é uma realidade que nós vivemos aqui nessa terra, todos, indiscriminadamente. Enquanto nós vivemos aqui, nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que vestir, nós temos que dormir, nós temos que morar. E tudo isso custa caro e depende do nosso trabalho. São coisas que dependem do nosso trabalho. Essa atividade é infindável, mas você come e volta a ter fome. Você bebe e volta a ter sede. Você veste, mas volta de novo a ter que comprar novas roupas, porque essas vão acabando. O tempo vai passando e você tem que ficar servindo o seu corpo nessa terra. Servindo esse corpo de pó, que vai voltar ao pó, e você tem que servi-lo, e para servi-lo, você tem que estar numa atividade sem fim, uma atividade infindável, trabalhando pelo corpo. Por isso, no meio de todo esse trabalho infindável, nós temos que prestar atenção se as coisas dessa vida, as atividades dessa vida, o trabalho dessa vida, essas coisas não estão nos embaraçando e nos impedindo de buscar a Deus acima de tudo e de todo o nosso coração. Porque se tiver, e as pessoas viverem amarradas espiritualmente nesse emaranhado de atividade infindável, por causa das necessidades materiais, físicas, básicas, e esquece das coisas espirituais, essa pessoa estará simplesmente vivendo para nada, vivendo em vão, perdendo a sua vida e a sua existência. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Dentro desse capítulo que nós lemos hoje, o Espírito Santo me conduziu a um versículo, que é o versículo 10, no qual ali eu grifei, sublinhei a palavra homem. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Vamos repetir? A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Tem coisas muito importantes nesse versículo, mas a mais importante é que está no centro do versículo, e é nela que eu vou me deter. Por isso eu sublinhei ali a palavra homem. A frase é, repita comigo, repita depois de mim aí: sabe-se o que é o homem. Você sabe o que é o homem? Sabia que quem é o homem e o que é o homem, o que é ser humano,
é uma das 8 mais importantes doutrinas da palavra de Deus? A Bíblia Sagrada, ela se compõe de várias doutrinas importantes, todas elas são importantes, mas tem 8 dessas doutrinas que são as mais importantes, porque todas as outras estão inseridas em uma ou mais dessas 8. A Bíblia toda tem 8 doutrinas muito importantes, as mais importantes doutrinas da Bíblia. Uma dessas 8 doutrinas se chama a antropologia bíblica, que é a doutrina bíblica acerca do homem. O que é o homem? Perguntas que muitos cientistas no mundo correm atrás, já correram e morreram e não acharam a resposta adequada. Muitos filósofos, muitos pensadores ficaram imaginando quem é o homem, da onde o homem veio, para onde o homem vai, o que é o homem, qual o objetivo do homem existir, qual a razão da origem humana. Que pena para esses cientistas, que pena para esses filósofos, que pena para esses pensadores, porque para os filhos de Deus, todas as respostas a essa pergunta estão reveladas por Deus aqui, na Bíblia Sagrada, literatura que a maioria desses cientistas jamais aceitou como verdade. Como eles não aceitam a palavra como verdade, então ficam quebrando a cabeça, sem achar qual é a verdadeira razão da existência humana e o que é o homem sobre a terra. A Bíblia diz qual é a verdadeira razão da existência humana, e a Bíblia diz o que é exatamente o homem em meio a todo esse vastíssimo universo criado pelo nosso Deus. Então eu vou trazer para vocês um elemento importante que fala então do homem, diferindo o homem dos outros elementos criados por Deus. Para começar, nós temos que entender o seguinte, que tudo o que Deus criou, embora seja muitas coisas, tudo quanto Deus criou, toda a criação se divide apenas em 2 elementos, só 2, 2, não são 3, são só 2, 2 elementos da criação, um elemento provisório e um elemento permanente, elemento provisório e elemento permanente. O elemento provisório é o que a gente chama do grego cosmo. Cosmo, no grego, é o mundo visível criado, o universo visível criado, que basicamente se compõe dos 3 reinos da natureza: reino animal, reino vegetal e o reino mineral. Tudo que existe nesse universo, galáxias, planetas, astros, estrelas, satélites, cometas, pedra, água, ar, átomo, molécula, seja o que for, do microcosmo, das criaturas dos micro-organismos que existem, até o macro-universo, do menor ao maior, tudo isso compõe o elemento provisório da criação. Esse universo foi criado não para existir para sempre. Esse universo criado, esse universo visível, ele tem data de validade, ele vai acabar. O primeiro livro da Bíblia primeiro versículo da Bíblia começa dizendo: no princípio
criou Deus os céus e a terra, né? Foi escrito em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esses céus e a terra representam todo o universo, e dentro desse universo, na Via Láctea, nessa galáxia, esse planetinha chamado Terra. Os céus é o universo todo e a terra. É isso que significa ali. Jesus pegou essa mesma palavra e disse nos evangelhos: passará os céus e a terra. Esses céus e a terra de Gênesis 1:1, Jesus diz nos evangelhos: passará os céus e a terra. Jesus disse: o universo passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Esse universo todo é o elemento provisório. E Deus criou também um elemento permanente, um elemento que é para, uma vez que foi chamado à existência, vai viver para sempre, vai existir para sempre, nunca mais vai deixar de existir. Esse elemento permanente são os homens e os anjos. Os homens e os anjos são as únicas criaturas de Deus que, uma vez chamados à existência, nunca mais deixarão de existir, vão existir para sempre, seja em estado de salvação ou em estado de condenação. Homens e anjos existem para sempre, porque eles compõem o elemento permanente da criação. Esses elementos da criação, eles estão em uma ordem, posicionados em uma ordem que se chama a hierarquia da criação. Eu preparei aqui um slide sobre isso, que é o que vem agora aí. Antes de ver, volta um pouquinho aí, o Luciano. No Eclesiastes 6:10, a pergunta: o que é o homem? Agora vai para o Salmo 8 aí. Salmo 8, versículo 4, também tem essa pergunta. Davi faz essa pergunta: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Vamos repetir? Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Bom, o homem é um ser que faz parte do elemento permanente da criação. Nós, seres humanos, vamos existir para sempre. Tá? Vamos ver agora o slide que eu falei da hierarquia da criação. É o próximo slide aí, né? Lá em cima está escrito hierarquia da criação. Em primeiro lugar, o mais alto é o Criador. O Criador é Deus. Deus está e sempre estará acima de toda a sua criação. A criação nunca fica acima de Deus. Deus sempre está acima da criação. Ele é a cabeça dessa hierarquia da criação. Logo abaixo de Deus estava o homem. Já eu explico porque eu estou dizendo no passado. Estava o homem. O homem foi criado logo abaixo de Deus, na hierarquia dessa criação, sendo a criatura mais importante da criação. A única criatura criada à imagem e semelhança de Deus era o homem, nada mais, nem os anjos. Os anjos estão abaixo do homem na criação. Na criação, os anjos estão abaixo do homem. Os anjos foram criados por Deus para servirem os homens. Os homens não servem os anjos, são os anjos que foram criados para servirem o homem. E abaixo dos anjos, o cosmo, que eu acabei de explicar, que é todo o universo visível criado, e é o elemento provisório da criação. O cosmo vai desaparecer, vai acabar.
Essa hierarquia da criação, ela é a hierarquia da criação original. Ela vale para os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2. Porque em Gênesis 3, aconteceu a queda do homem. Antes de ver a queda do homem, veja bem ali, abaixo de Criador, que é Deus, está o homem. E quem fala isso para nós? É o mesmo Salmo 8, que é o próximo slide, aí continua no Salmo 8, versículo 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Vamos repetir? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus fez o homem um pouco menor do que ele, por isso que abaixo de Deus estava o homem. Só que o homem caiu dessa posição, e com o advento do pecado na vida da humanidade, olha como ficou a hierarquia da criação. Vamos ver o próximo slide. Após o pecado, Deus continua sendo a cabeça da hierarquia, dessa hierarquia da criação. O Criador é Deus, mas o homem que estava logo abaixo de Deus, caiu para baixo de tudo. Depois do pecado, abaixo de Deus estão os anjos santos, os anjos que não pecaram, os anjos que não decaíram, os anjos que não foram transformados em demônios e expulsos do céu. Os anjos santos são os que ficaram abaixo de Deus, não mais o homem. Abaixo dos anjos santos, o cosmo, o universo, porque o universo não é pecador. Não tem pecado na pedra, não tem pecado no animal, não tem pecado na ave, não tem pecado na planta, não tem pecado na árvore, não tem pecado na formiga, não tem pecado no vírus da Covid-19. Ele não é pecador. Os que ele matou são pecadores, mas ele não é. A criação provisória não tem pecado nela. Não tem pecado, as montanhas não pecaram, o mar não pecou, os oceanos não pecaram, os vales, as montanhas, as planícies. Não tem pecado no universo. Quem pecou? Homens e anjos. Não todos os anjos, uma parte dos anjos pecou e caiu para baixo do cosmo. Os anjos decaídos são os demônios, e eles estão abaixo do cosmo. Demônios não valem nada. Uma pedra vale mais do que qualquer demônio. Uma formiga vale mais do que Satanás. Satanás não vale nada. Porque eram anjos santos, e que mesmo tendo a visão da glória de Deus, ainda assim pecaram. E não tem salvação para anjos. Mas esse anjo decaído, principal Satanás, conseguiu infectar o homem na sua origem e derrubar o homem lá de cima da hierarquia, logo abaixo de Deus, e o homem caiu em último lugar. O homem pecador, ele é pior do que os anjos decaídos. O homem pecador, ele é pior do que o diabo, ele é pior do que Satanás, ele é pior do que os demônios. Sabe por quê? Satanás e todos os demônios obedecem a qualquer ordem que nós damos a eles em nome de Jesus. Mas os homens não. Você pode falar 1000 vezes em nome de Jesus e ainda assim eles não obedecem. Homem é pior do que o diabo.
Agora, o que a obra da salvação fez? Deus enviou Jesus para realizar a obra da salvação, e diante da obra da salvação, houve mais uma mudança nessa hierarquia. Vamos ver o próximo slide o que aconteceu. Após a redenção, agora tem homem em 2 lugares. Note nesse slide que tem homem em 2 lugares. Deus continua no mesmo lugar, acima de tudo. Agora olha o que acontece na obra da salvação. Na obra da salvação, homens pecadores, convertidos, são enxertados por Deus. Isso é a salvação. Quando Deus enxerta homens pecadores em seu Filho Jesus Cristo. E esses homens, este homem em Cristo, Cristo assentado à direita de Deus, em Efésios está escrito que nós estamos assentados com Ele à destra do Pai, lado a lado com Deus. Olha o que Deus fez. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque pela obra da salvação, o homem salvo vai chegar numa posição aonde o homem jamais chegaria se não tivesse pecado. Então, na salvação, Deus faz um homem ainda melhor do que o homem que Ele fez na criação. É o homem em Cristo Jesus. Abaixo de Deus e do homem em Cristo Jesus, dos salvos, os anjos santos. Abaixo dos anjos santos, o cosmo. Isso não mudou. Abaixo do cosmo, também não mudou. Continuam os anjos decaídos, Satanás e os demônios. E abaixo dos anjos decaídos, continuam os homens sem Cristo. Os homens não convertidos. Continuam aí. Homens aos quais nós, que estamos em Cristo, somos agora enviados a pregar a eles o Evangelho. Jesus disse: indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. No mundo, para as pessoas. Jesus não disse assim: vós sois a luz da igreja. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Prega no mundo a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, indo por todo o mundo, pregai o Evangelho, porque dentre esses homens sem Cristo, que estão aqui, no último lugar da hierarquia da criação, se Deus tiver algum eleito aí perdido ainda, Ele vai encontrá-lo mediante a pregação do Evangelho e vai libertá-lo do império das trevas aqui de baixo e transportá-lo lá para cima para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que Ele fez conosco. Essa meditação que eu passei para vocês hoje, tá? É a meditação principal, a reflexão principal que responde essa pergunta: o que é o homem? É isso aí que é o homem. É isso aí o que é o homem. Agora, quando nós pregamos o Evangelho, nós temos sempre que deixar essa pergunta: você é homem, ser humano? Homem aí vale para homem e mulher. Você é homem, ser humano aonde? Em Cristo ou sem Cristo? Porque não existe outro tipo de ser humano, só esses dois. Quem está em Cristo está em posição de salvação. Quem está sem Cristo está em posição de condenação, e não existe meio termo.
A salvação não é para as pessoas, às vezes, que você julga com o seu julgamento humano falho, limitado e falível, que você julga que são pessoas boas. Não. Salvação é para pessoas que são verdadeiramente convertidas. O reino de Deus não é dos bonzinhos. O reino de Deus é dos convertidos. Tem muita gente não convertida que passa uma imagem de bonzinho. Não. O reino de Deus não é dos bonzinhos. O reino de Deus é dos convertidos. Quando eu era solteiro, eu preguei muito para um rapaz que nunca se converteu, né? Aí eu parei de pregar para ele. Aí um dia a mãe dele me chamou de novo: prega de novo para ele, porque ele está melhor agora. Para Deus não interessa se ele... Eu falei para ela assim, para Deus não interessa se ele está melhor, interessa se ele está convertido. Deus não é melhoral. Antigamente tinha um remédio com esse nome, melhoral. O evangelho não é melhoral. O evangelho é instrumento de conversão. O evangelho não melhora as pessoas. O evangelho converte pessoas. O evangelho transforma pessoas. O evangelho transforma vidas. E pessoas que não são de Deus nunca são transformadas, mesmo que diga que melhoraram. Essa melhora não quer dizer nada. O reino de Deus não é dos bonzinhos e nem dos melhores. O reino de Deus é para os genuinamente convertidos, transformados na imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.